Graças a paz, irmãos. Estou aqui hoje para dar aquela mastigadinha com os dentes do cérebro, uma coisa que Deus colocou no meu coração e eu queria estar compartilhando com vocês. Queria ler o texto de Juízes capítulo 6, do 11 a 16, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho onde está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Irmãos, esse episódio de Gideão é bastante conhecido, é uma história muito bonita. E a gente vê aqui que Gideão estava escondido, fazendo uma atividade que num lugar que não era para ele fazer, mas ele tinha que fazer aquela atividade. E o anjo do Senhor chega para ele e fala assim, né, o Senhor é contigo, homem valente. Ele fala: se o Senhor é comigo, por que aconteceu tudo isso? Irmãos, hoje a gente vive uma geração acomodada. Uma geração que quer comer uma pizza, pega e liga no Disque Pizza. Quer um carro, liga para pedir um carro. Antigamente, a gente precisava fazer um trabalho escolar, a gente se debruçava nos livros, ia à biblioteca. Hoje a pessoa entra num tal de zemoleza.com, trabalho feito, Ctrl V, Ctrl C, entendeu? Cola tudo e pronto. A gente está vivendo uma geração de acomodados, uma geração de conformados, uma geração de que não termina nada do que começa, uma geração procrastinadora, deixa tudo para a última hora. E a gente vê uma coisa na igreja, a igreja está abarrotada de pessoas assim. E, infelizmente, a gente vê as igrejas crescendo muito com pessoas assim, que não sabem o que querem. Querem as bênçãos do abençoador, mas não querem o abençoador. A gente vê muito disso. A gente não vê mais os discípulos, as pessoas que seguem a Cristo, mas seguem o que ele tem para dar. E se ele não dá, aquele Cristo não serve mais. Esse Cristo não é para mim. A gente vê nesse texto, irmãos, que o Gideão ele fala para o anjo do Senhor, ele fala assim: olha, vocês fizeram, nos tirou da terra do Egito, mas por que veio tudo isso? Só que lá no versículo 1 ele fala que os filhos do Senhor se desviaram de Deus. Por isso sobreveio tudo isso. Os midianitas vinham, roubavam tudo que eles tinham produzido, acabavam com lavoura, com colheita, com gado, usurpavam o povo. Hoje, fazendo uma comparação com hoje, como nós estamos, irmãos? Dai a César o que é de César. César muitas vezes toma o que é dele na nossa conta bancária. Não chega nem a vir para nós. Nós somos usurpados. Hoje, tudo que nós estamos vivendo, irmãos, coronavírus, essa incerteza, desemprego, medo, governo pressionando a gente não pode sair na rua, perdeu o direito de ir e vir. Irmãos, eu não me conformo com o fato de eu não poder mais ter um culto em comunhão com os irmãos. Tudo bem, nós estamos tendo culto online, não é a mesma coisa. Eu quero o calor da igreja, eu quero o calor dos irmãos. Nós precisamos ser inconformados, irmãos. Romanos diz: não vos conformeis com esse mundo, mas procurai transformados com a renovação da vossa mente. A gente precisa mudar nosso pensamento. Nós precisamos parar. E aí,
vendo esse texto aqui, irmãos, eu queria falar de uma coisa. Deus quer usar os inconformados, assim como usou Gideão. Gideão, quando ele discute, quando ele argumenta com o anjo do Senhor, ele não está se revoltando, ele não está sendo desobediente. Mas ele está inconformado com a situação. Ele fala, por que? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? E lembre-se, o texto diz que ele era o menor de Manassés, o menor da casa dele, ele era um homem insignificante. Ele quer usar essas pessoas, irmãos. Ele quer usar eu e você, pessoas insignificantes. Pessoas que façam a diferença. Mas acima de tudo, nós precisamos ser inconformados. E nós precisamos não nos conformar com o mundo atual. Eu quero falar 3 tópicos rapidamente. Não nos conformar com o mundo atual. Gideão foi um homem que não se conformou com o mundo atual. Ele continuou fazendo os afazeres dele no secreto. Mas ele não se conformou. E quando Deus deu uma missão para ele, ele foi e cumpriu essa missão. A Bíblia está repleta de homens inconformados, irmãos. Daniel foi outro que não se conformou com esse mundo. Daniel estava longe do templo, longe da cidade dele, longe da sua família. Foi levado cativo, feito eunuco. Mas ele não se conformou com o decreto do rei, nem ele nem os seus amigos. Mesmo arriscando a ir para uma fornalha de fogo ardente ou para uma cova de leão. Mesmo arriscando a perder a vida. Ele não se conformou. Primeiro, não se conforme com esse mundo, com o contexto que está acontecendo, irmãos. Temos que continuar buscando a Deus. Segundo, não nos conformemos com as afrontas que fazem contra nós. A gente precisa se levantar como povo de Deus. Aí você vem e fala, mas Deus não precisa de advogado. Não precisa, irmãos. Assim como Deus não precisava de advogado quando o gigante filisteu, foi para cima do povo judeu. Se Deus quisesse, com um estalar de dedos, ele pulverizava aquele gigante. Mas um menino estava levando comida para os seus irmãos. Não se conformou com aquela afronta. E falou, você vem afrontando o meu Deus. E com uma pedra, irmãos, derrubou aquele gigante. Não se conforme. Deus não precisa de advogado. Mas ele não está olhando para isso. Ele está olhando para a sua postura, para a minha postura. Não nos conformemos com o mundo nem com as afrontas. E a gente não pode se conformar, irmãos, com nós mesmos. Sim. Olha para nós. Olha para dentro de você. Como você tem se comportado. Qual é a sua atitude nesse momento de quarentena, de coronavírus, de incerteza, de medo? A gente não pode se conformar com, nossa, será que eu tenho me modificado? Ou eu aceitei a Cristo e continuo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas? A gente vê Paulo, um homem que não se conformou com ele. Um gigante depois de Jesus Cristo no Novo Testamento. E ele no capítulo 7 de Romanos, ele olha para ele e diz assim, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro sim o que detesto. Ele sabia que ele era pecador, que ele era errado e que ele não conseguia mudar sozinho. Mas que ele precisava mudar. Ele continua discernindo e aí no versículo 19 ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ele reconhecia o erro dele. E no versículo 24, ele faz a pergunta-chave. Ele primeiro se adjetiva, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós estamos passando por uma situação dificílima, incertezas, muita gente desempregada, muita gente não sabe como é que vai ser amanhã. Nossa igreja está cheia de pessoas que trabalham por conta, autônomos, que estão aí não podendo trabalhar. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Jesus Cristo. Jesus quer usar os inconformados. Existem muitos homens contemporâneos que Jesus usou e que ficaram para a história. Martin Luther King, um pastor batista negro, foi um homem que não se conformou com o apartheid, não se conformou com os negros sendo tratados como bichos,
Diziam que os negros não tinham almas, por isso que poderiam ser escravizados. Ele se levantou, aquele homem, mesmo morrendo assassinado. Mas ele se levantou e até hoje esse homem é lembrado como símbolo de guerra contra o racismo. Ele se levantou, ele se inconformou com a situação. Ele escreveu um dos discursos mais lindos. Eu tenho um sonho de que os meus filhos não vão ser mais julgados pela cor da sua pele, mas pelo que tem no seu caráter. Que os atos de um homem valha mais do que a cor dos seus olhos. Não podemos nos conformar, irmãos. Tudo isso vai passar. Mas que você use esse tempo para que você não se conforme com o mundo, com afrontas e com você mesmo. Assim como Gideão, que continuou trabalhando e quando recebeu a missão, cumpriu. Você pode ser pequeno, você pode ser insignificante, o menor da sua casa. Você pode não ter família rica aqui em Serquilho, você pode não ter sobrenome, como muitos têm sobrenome de rua. Mas você tem um Deus no céu, que é dono de todas essas ruas, de todo esse mundo. Que nós possamos ser inconformados, que Deus possa nos usar, mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas dúvidas. É o que eu desejo para você nessa segunda-feira, meu irmão. Guarda essa palavra no seu coração. Deus te abençoe.